Olá, tudo bem? Professor Wagner. Hoje nós vamos falar sobre o descritor 18, que ele envolve um pouco de números e operações, né? Álgebras e funções. O que é que diz o descritor 18? Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. O item 1, ele diz o seguinte, né? Resolva a conta abaixo. Aí nós temos aqui, ó, 3.242 menos 876, tá? Então, aqui nós temos uma situação que envolve a operação de subtração, né? Então, vamos resolver essa operaçãozinha. Então, vou reescrever ela aqui do lado, tá? Eu tenho aqui, ó, 3.242 menos, né, 876. Quando você for escrever a segunda parcela, é interessante você ficar atento às ordens do sistema de numeração decimal, né? Tá? Que você tem a unidade, dezena, centena, unidade milhar. Então, quando você for escrever, ó, você tem que pegar e colocar, ó, como aqui é unidade, dezena, centena, você tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, você vai escrever assim, ó, unidade, né, ó, embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Sempre você vai fazer assim para não correr o risco de colocar em ordens diferentes, que aí caso você coloque em ordens diferentes, aí você já automaticamente já erra a operação, tá? E aí vamos promover aqui o cálculo. Subtração, a ideia principal da subtração é a ideia de tirar, né? Então você já vai começar se perguntando, ó, de 2 unidades dá para tirar 6 unidades? Não dá, né, pessoal? Então o que você tem que fazer? Vir aqui para a próxima ordem, que é a ordem das dezenas, e vai retirar uma dezena aqui. Essa uma dezena você vai trocar por 10 unidades. Então vai ficar assim, ó. Aqui antes eu tinha 4, eu vou retirar uma, eu vou ficar com 3. E essa uma dezena que eu tirei eu vou trocar por 10 unidades. Então aqui, olha, eu já tinha 2 unidades aqui, olha. Com mais 10 que veio, eu vou ficar, ó, com 12 unidades. Agora você faz a mesma perguntinha, ó. De 12 unidades, antes era 2, agora é 12, ó. De 12 unidades dá para tirar 6? Dá. 12 unidades tira 6, ó, você vai ficar com o que, ó? 6. A mesma pergunta, ó. De 3 dezenas dá para tirar 7 dezenas? Não dá, né, pessoal? Então o que você faz, ó? Vem aqui para a ordem das centenas, retira uma centena daqui. Você tinha 2, você vai ficar só com uma. E aquela uma centena que você retirou, você vai trocar por 10 dezenas. Como aqui você já tinha 3 dezenas, com mais 10, ó, você vai ficar, ó, com 13, certo? Agora aqui, ó, de 13 dá para tirar 7 dezenas? Dá sim, né? 13 dezenas tira 7 dezenas, você vai ficar com 6 dezenas. O mesmo procedimento, pessoal, ó. De uma centena dá para tirar 8 centenas? Não dá, né? Então você tem que vir aqui para a próxima ordem, retirar uma unidade de milhar aqui, né? E você vai trocar essa uma unidade de milhar, né? Você vai trocar por 10 centenas. 10 centenas mais uma centena que já tinha aqui, ó, você vai ficar com 11 centenas. E aí agora você se pergunta, ó, de 11 centenas dá para tirar 8 centenas? Agora dá, né? O 11 tira 8, você vai ficar com 3. E aqui, de 2 unidades de milhar, tira 0 unidade de milhar, você vai permanecer com 2 unidades de milhar. Então a solução é 2.366 e, portanto, a alternativa correta, letra A. Beleza? Vamos lá para a próxima situação.
O que é que diz o item 2? Ele diz o seguinte: quando o Renato entrou na sala de aula, a professora estava apagando o quadro verde, mas ele ainda pôde ver algo escrito, conforme mostra a figura, né? Então ele visualizou isso aqui, ó, no quadro, ó, 3 elevado ao cubo, mas essa outra parte que estava apagada, né? A pergunta é, qual é o número que foi apagado? Então ele quer descobrir esse número aqui. Então, pessoal, ó, o que é que nós observamos aqui nessa situação? Que aqui nós temos a operação de potenciação, né? Então nós temos aqui, ó, 3 elevado ao cubo. Então aqui, ó, 3 elevado ao cubo. Numa potenciação, você tem duas partes básicas, né? Que é a base, que é esse número maior aqui, né? E esse númerozinho menor, que é o expoente. O expoente, ele vai indicar quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma, né? Então, nesse caso, ó, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes. Não é somar 3 mais 3 ou multiplicar 3 vezes 3, né? É o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, quanto que é 3 elevado ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo, ó, 3 vezes. E agora é só promover a multiplicação, não é isso? Então vamos lá, ó. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 dá 27. Então a alternativa correta, letra D, 27. Vamos lá para o próximo item. O item 3, ele diz o seguinte: sendo n igual a menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, então o valor de n é... Então, pessoal, nessa situação, nós temos novamente a operação de potenciação, né? Só que aqui nós temos que observar duas situações. Uma, que as bases estão aqui negativas, tá vendo? Que a base é o 3. Só que uma das bases está entre parênteses e a outra está fora do parênteses, né? Então, apesar de os algarismos serem os mesmos, né? Nós temos duas situações distintas aqui, tá? Então, como que nós vamos resolver uma situação como essa? Ó? Vou escrever ela aqui, né? N igual a menos 3 elevado ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aí, olha, quando você tem uma potenciação que a base é negativa, mas ela vem entre parênteses, o resultado ele pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do expoente. Se o expoente for par, que é esse caso aqui, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Já nessa situação em que você tem a base fora do parênteses, esse resultado aqui ele vai ser sempre negativo, tá bom? Vou explicar por que nesse instante. Então vamos resolver aqui a operação, ó. Então aqui nós temos, ó, n, então vai ser igual. Como aqui nós temos menos 3 elevado ao quadrado e o menos 3 está entre parênteses, eu vou ter menos 3 vezes menos 3, né? Então eu vou ter 3 vezes 3 vai dar 9 e menos com menos, mais, né? Então eu vou ter 9 positivo aqui, ó, nessa primeira operação. Nesse segundo caso aqui, olha, é como se eu tivesse aqui, ó, certo? Ó, fosse escrito dessa maneira. Eu ia ter o 3 aqui entre parênteses, né, elevado ao quadrado, e tivesse o menos 1 aqui fora. Então eu ia ter, ó, 3 elevado ao quadrado vai dar 9, só que aí eu vou ter, ó, menos 1 vezes 9 vai dar o quê? Ó, dá menos 9. Então, sempre que o número vier, a base vier fora, negativa, mas fora do parênteses, o resultado sempre vai dar negativo, tá bom? Tá bem? Então, n vai ser igual. 9 menos 9 dá o quê? Ó, 0. Então, portanto, a alternativa correta, letra B. Vamos lá para o próximo item. O item 4, ele diz o seguinte: na igualdade, vou chamar aqui esse triângulo de delta, né? Delta elevado ao quadrado igual a 16, né? O triângulo pode ser representado por dois números inteiros, né? Dois números inteiros, né? Quais são esses números?
né, pessoal? Aí a gente tem que lembrar aqui de uma equaçãozinha de segundo grau, né? E também da relação de potenciação e radiciação, certo? Você também pode fazer testes, né? Mas lembrando da potenciação e radiciação, dá para chegar no resultado bem mais simples. Então, vou repetir aqui a operação, ó. Eu vou ter aqui, ó, delta ao quadrado é igual a 16, né? Então, o que você tem que entender isso aqui? Ó? Que aqui eu tenho a operação de potenciação, né? E tem uma equaçãozinha aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Lembrar da operação inversa da potenciação, que no caso é quem? A radiciação. Então, o que você vai transformar essa potenciação em uma radiciação. Então, você pega aqui, ó, delta vai ser igual. Esse quadrado aqui, ele vai passar como raiz quadrada, operação inversa, a potenciação eu transformei em radiciação, né? Fica raiz quadrada de 16. O que é que eu tenho que lembrar aqui? Que toda raiz quadrada, ela tem duas soluções, né? Uma positiva e uma outra negativa. Então, você vai ter, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, aqui, ó, delta vai ser igual a quem? A mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 16? Né? No caso aqui vai ser quem? Ó? 4. Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 dá 16. Então, quem é a minha solução? Ó? O mais 4 e o menos 4. E assim, nós temos como alternativa correta a letra A. O item 5, ele diz o seguinte. O valor de menos 3 vezes menos 5 é... Essa é bem simples, né, pessoal? Aqui você tem a operação de multiplicação e quer saber se vocês também sabem fazer o jogo de sinais, né? Uma operação com números inteiros e, nesse caso, números negativos. Então, o que é que você vai fazer? A solução é bem simples. Basta que você fazer o jogo de sinais, né? Ó, menos com menos, que vai dar o que? Ó, dá mais. E aí você promove a multiplicação aqui entre os algarismos. Ó. 3 vezes 5 dá 15. Né? Então a solução, ó, letra C. Tá bem? Lembrar que no jogo de sinais, sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. E finalmente vem aqui o desafio, que ele diz o seguinte. Seja os números m, né? Quem é que vai ser m? M vai ser 8 menos 2 vezes 3, e aí tudo isso aqui é elevado ao cubo. N, quem é N? É a raiz quadrada de 64 menos 3 vezes 5. E P vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 121 menos 3 à quarta. Aí o resultado da expressão, aí você tem esses valores de M, de N e de P, né? E ainda quer saber o valor dessa expressão aqui, ó, que é quem? Ó? 3 vezes M menos N ao quadrado mais 2 vezes P. Aí então nós temos aqui as soluções, né? 103, 107, 111, 115. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer para resolver essa operação aí, ó? Aí nós temos aqui várias operações, né? Nós temos multiplicação, subtração, potenciação, radiciação. Então, para você resolver essa expressão aí, você primeiramente determina qual é o valor numérico de M, de N e de P. E aí depois substitui aqui nessa expressão, tá bom? Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui uma folha em branco para me auxiliar aqui, tá? Então aqui primeiramente, vou escrever aqui os valores de M, né? Deixa eu ver aqui. Quem é M? M vai ser igual a quem? Menos 8, menos 2, vezes 3, e tudo isso elevado ao cubo, né? Então, vamos determinar quem é M aqui, ó. M, então, vai ser igual. Tá? Olha, aqui nós podemos resolver o que está dentro do parênteses primeiro, tá? E aqui dentro do parênteses nós temos aqui duas operações, ó. Nós temos subtração e nós temos multiplicação. Quando você tem essas duas operações, você tem que resolver primeiro quem? A multiplicação. Então você vai ter aqui, ó, 8. Aí você resolvendo aqui a multiplicação, ó. Na multiplicação você tem que fazer sempre o jogo de sinais. Então você vai ter aqui, ó,
menos 2 vezes 3. Aí eu tenho, ó, menos com mais vai dar menos. 2 vezes 3 dá o quê, ó? Dá 6. Tudo isso aqui, ó, elevado ao cubo ainda. Então, você vai ter, ó, m vai ser igual. 8 menos 6 vai dar o quê, ó? Dá 2. Isso elevado ao cubo. Então, m vai ser igual. 2 ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, você vai ter 2 vezes 2, que dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Portanto, aí você já sabe o valor de m. m equivale a 8, tá? Vamos ver aqui o n agora, né? Deixa eu escrever aqui n. N vai ser igual a raiz quadrada de 64 menos 3 vezes 5, né? Pronto. Vamos resolver aqui essa expressão, né? Para determinar quem é n. Então, n vai ser igual. Resolve a multiplicação aqui primeiro. Então, você vai ter aqui, ó, 64. Aí, ó, menos com mais vai dar menos, certo? 3 vezes 5 vai dar o quê? Dá 15. Né? Então, n vai ser igual. 64 menos 15. Tá? Que você vai ter 14 menos 5, dá 9. Né? E 5 menos 1, 4. Pronto, ó. Então, tá aqui. 64 menos 15 vai dar 49. Então, você vai ter aqui raiz quadrada de 49. E aí, você tem aqui, ó, n vai ser igual. Raiz quadrada de 49 dá o quê, ó? 7. Certo? Porque 7 vezes 7 dá 49. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Para determinar quem é P agora, né? Então, escrevendo aqui P... Nós temos aqui, ó, P vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 121, né? Menos 3 elevado à quarta. Então, nós vamos ter aqui, ó, P vai ser igual. Quem é a raiz quadrada de 121? É um número que multiplicado por ele mesmo, né? Vai dar 121. Aí, nesse caso, vai ser quem, ó? 11, né? 11 vezes 11 vai dar 121. E aí, nesse caso aqui, nós temos, pessoal, ó, menos 3 à quarta. Uma potenciação com a base negativa, só que fora do parênteses, né? Como nós vimos na questão anterior, quando vier fora do parênteses, o resultado ele sempre vai ser o quê, ó? Negativo. E agora você sempre vai calcular aqui, ó. Agora você vai calcular quanto que é 3 à quarta. É o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, você vai ter, ó, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Então, P vai ser igual. Aqui, ó, nós temos 11 menos 81, né? Então, aqui, olha. A minha resposta aqui, ela vai ser positiva ou vai ser negativa? Nesse caso que você tem uma adição, ó, em que você tem sinais opostos aqui, você vai subtrair e vai conservar o sinal do algarismo, do número que tem maior valor, né? Então, nesse caso, ó, do algarismo maior, no caso, né? Então, qual é o algarismo maior aqui? 11 ou 81? 81. Então, você, olha, minha resposta aqui vai ser o que, ó? Negativa, certo? É como se eu tivesse devendo R$81 e desse R$11 na minha conta. Não dá para pagar a conta toda, então eu vou ficar devendo, né? E eu vou ficar devendo quanto, ó? 81 menos 11 vai dar o que, ó? Dá 70. Pronto, ó. Nós já temos aqui o valor de M, que é 8, N é 7 e P menos 70. Agora você vai substituir lá na expressão, tá bom? Vamos ver se dá de resolver aqui essa parte. Então, eu vou reescrever aqui a expressãozinha, ó. 3, né? 3 vezes M menos N ao quadrado mais 2 vezes P, certo? É essa expressão que eu tenho que resolver para chegar no resultado. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a quem, ó? A 3 vezes o valor de M, mas quanto que vale M aqui, ó? M é 8.
Então, você troca o m aqui, ó, por quem, ó? Por 8. Menos n ao quadrado, mais quem é n, pessoal? Ó, n vai ser quem, ó? 7, né? Então, você substitui esse n aqui, ó, por 7. Então, você vai ter, ó, 7 ao quadrado. Mais 2 vezes o valor de P. Mas quanto que vale P, ó? P, ele vale menos 70. Então, substitui o P aqui, ó, por menos 70. E agora, você promove o cálculo aqui dessa expressão, né? Aí nós temos aqui, ó, temos potenciação, temos multiplicação, né? E adições aqui. O correto é você resolver a potenciação primeiro, depois resolver as multiplicações e, por último, as adições. Nesse caso aqui, não vai atrapalhar eu resolver a potenciação e as multiplicações ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer isso aí para chegar no resultado mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 8 dá 24, né? Menos 7 ao quadrado, ó, lembrar que aqui o menos 7 está fora do parênteses. Então, eu vou ter uma resposta, ó, negativa. Então, 7 ao quadrado vai dar o quê? Ó? Dá 49, pois é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Aqui nós temos uma multiplicação, né? Então, o que você faz? Você primeiro faz o jogo de sinais, ó. Mais com menos vai dar menos, certo? Tá menos. E 2 vezes 7 vai dar, ou 2 vezes 70 vai dar 140.